Alguém, por favor, me orienta. Eu acho que acabei Sociedade Simples, falei de resolução e dissolução. Me ajudem aí, por favor. Ou não, porque semana passada foi feriado, terça-feira. Então, há 15 dias eu não encontro vocês. Eu acho que eu ainda não falei de dissolução e resolução da sociedade. Eu já falei aqui de ato ultra vires, vou falar agora de resolução. Beleza. Ok, gente, parei na teoria da aparência. Ótimo. Obrigada, Morena. Boa noite a todos, oficialmente. Eu já cumprimentei alguns colegas, outros estavam aí entrando na sequência. Estava aqui brincando com os meninos que já tinham entrado na sala, que hoje não tem jogo do Flamengo, nem Campeonato Carioca, nem Brasileirão, mas hoje é o aniversário do meu filho, o tema é Flamengo, né? Fizemos aqui uma festinha, só nós mesmo, íntima, meu pai, minha mãe, meu esposo, meu irmão, que é o padrinho do meu filho. Acabou que eu me envolvi, deu o horário da aula, não tive nem tempo de pelo menos trocar a camisa. Mas para quem é rubro-negro, está aí vendo a professora com as cores mais bonitas do Brasil, né? Quem é tricolor, admira, né? Até porque, sem sombra de dúvidas, vermelho e preto é mais bonito do que azul com vermelho. Então, beleza. E até para quem é tricolor, eu sugiro achar bonito, afinal de contas, um estado de necessidade, dia de prova, prova chegando, momento de dizer que a professora é linda, maravilhosa, qualquer cor presta, então vamos nessa. A Pracélio não concorda não, é? Concorde, viu, Will? Você escapou de ver sua casa também toda de vermelho e preto, porque se não fosse a quarentena, eu ia comemorar o aniversário do meu filho, e Zélia faria os biscuits. Para quem não sabe, deixa eu começar a aula fazendo a propaganda de Zélia. Zélia é a esposa de Sérgio. Ela faz cada biscuit a coisa mais linda do mundo. Então, todos os aniversários de Cauã, Zélia deixa a festa mais bonita. Esse ano foi diferente, né? Não fizemos uma comemoração maior. E aí, Sérgio, você escapou de ver sua casa toda de Flamengo aí, cheia de bonequinho, de símbolos, enfim. Manda um beijo para a Zélia. Bem, meus queridos, nós vamos, então, falar de diferença, né, de resolução e dissolução da sociedade simples. Para quem não assistiu às últimas aulas, já estamos no finalzinho do estudo de sociedade simples, e hoje nós vamos iniciar a aula falando de dois termos muito importantes e que são termos que vão ser usados, na verdade, em todas as demais sociedades, tá? Em qualquer sociedade eu vou poder me referir a resolução da sociedade ou dissolução da sociedade. Essas duas terminologias são diferentes, têm conceitos completamente diferentes. Então, antes até de eu me valer do Código Civil, eu vou preferir ensinar para vocês os conceitos distintivos. Quero, inclusive, justificar, estou tentando aqui fazer a ativação do compartilhamento de tela. Deu esse problema comigo em uma outra aula, não estou conseguindo compartilhar a tela de jeito nenhum. Vou até abrir um chamado. Se é informação para mim que não é possível compartilhar a tela. Vocês já têm esses slides consigo? Eu já tinha compartilhado antes. Então, por favor, quem se sente mais confortável acompanhando os slides, peço que abra aí no seu computador, acompanhe. Se não, eu vou tentar ao máximo aqui ser dinâmica na aula, para que você não se perca. Depois eu vou verificar, inclusive, o que é que está acontecendo, que isso já aconteceu na aula de ontem, e realmente não estou conseguindo compartilhar a tela. Mas não é por isso que nossa aula vai ficar prejudicada. Vamos lá. Qual é a diferença entre resolução e dissolução da sociedade?
Bem, meus queridos, essas duas terminologias têm a ver com a extinção da sociedade. Tanto a dissolução quanto a resolução te lembram o fim da sociedade, a extinção da sociedade. Agora, se concentre aí nas distinções. Quando nós falarmos em resolução da sociedade, estaremos sempre a mencionar a extinção da sociedade em relação a um sócio. Não é bem a extinção da sociedade para sempre e para todos, mas a extinção da sociedade em relação a um sócio. Alguns exemplos para vocês entenderem. Uma sociedade formada por 5 sócios, um deles falece. Não necessariamente a sociedade precisa ser extinta para todos. Cancelar a CNPJ, enfim, não necessariamente. Se um sócio falece, a sociedade extingue para esse sócio, mas não necessariamente para os demais. Se um sócio se retira da sociedade, e aí lembremos então daquele direito de retirada, em que o sócio, gozando de sua autonomia de vontade, decide sair da sociedade. Neste caso, haverá a resolução da sociedade, isto é, a extinção da sociedade em relação a um sócio, o retirante. Boa noite, Sandrinha. Também para aquela hipótese. Boa noite, Luziel. Boa noite, todo mundo. Também para aquela hipótese em que o sócio é expulso, excluído por uma punição, lembram da palavra sócio remisso? Pois é, o sócio remisso, que porventura teve por decisão em assembleia, através da aprovação da maioria dos demais sócios, que optou em expulsar esse sócio, o sócio remisso que foi expulso, é mais um exemplo de resolução da sociedade. A sociedade se extingue para aquele sócio, mas não para todos. A resolução da sociedade, claro, né, precisa fazer constar de alteração no contrato social. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Se um sócio decide sair da sociedade, se um sócio falece, e essa saída pode ser por autonomia de vontade ou por punição. Qualquer saída do sócio que vai gerar, aí, neste exemplo, a resolução da sociedade, requer a averbação da alteração contratual que vai oficializar essa saída, esse falecimento. O que vai acontecer, por exemplo, quando um sócio falece? Haverá a liquidação das suas cotas, os herdeiros assumirão o lugar desse sócio, o quinhão, a participação desse sócio falecido na sociedade, enfim, é preciso providenciar o registro no órgão competente. Claro que para as sociedades simples, eu estou a mencionar o órgão competente como o registro civil de pessoa jurídica, o cartório de pessoa jurídica, mas esse órgão vai ter que receber aí esse contrato que vai configurar a alteração, né, através de uma mudança, naturalmente, do contrato social, para constar o falecimento do sócio, a saída do sócio, enfim. A resolução da sociedade em relação ao sócio tem previsão no Código Civil do artigo 1028 até o artigo 1032. Do 1028 até o 1032, vocês vão encontrar no Código Civil a regulamentação para a resolução da sociedade em relação ao sócio. Vamos conferir as informações disponíveis nesses artigos, e aí, para quem chegou um pouquinho depois, eu estava mencionando que não sei o motivo, mas eu não estou conseguindo compartilhar o meu slide com vocês. Então, a gente segue na aula, mas quem já tiver aí o meu slide, eu já tinha postado desde a semana, acho que retrasada, esses slides, vocês conseguem me acompanhar aí. Se não, quem não consegue abrir o slide agora, pode pegar o Código Civil e me acompanhar, porque nessa parte dos slides, eu coloquei tão somente a transcrição dos artigos que eu iria mencionar.
para facilitar, inclusive, a compreensão de vocês. Então, quem tiver com código, abre, por favor, no artigo 1028 e você vai encontrar a seguinte redação. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, ou se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, a regra é que eu vou liquidar as cotas, a menos que o contrato pense diferente ou disponha diferente, a menos que os outros sócios prefiram extinguir a sociedade, e aí já aproveitando o avanço da nossa compreensão. Eu te disse, estou te ensinando, inclusive, que resolução é a extinção da sociedade em relação a um sócio. Mas, para qual é o nome da extinção da sociedade para todos, para sempre, quando os sócios querem mesmo extinguir a sociedade, cancelar o CNPJ, finalizar as atividades desta sociedade? Aí nós vamos falar de dissolução. Então, dissolução é a extinção da sociedade para todos. Para todos. Pois bem, voltando ao texto do artigo 1028, você tem aqui que, se um sócio falece, a gente liquida a cota desse sócio, haverá uma resolução da sociedade em relação a esse sócio falecido, salvo quando os sócios que remanesceram, que sobreviveram, optarem pela dissolução da sociedade. Nesse caso, em que os demais sócios optem pela dissolução da sociedade, teremos aí a extinção da sociedade para todos. O artigo 1029 diz o seguinte, na verdade, para quem não está com 1029, nós já, inclusive, tratamos desse assunto. Era aquelas duas hipóteses que versavam sobre o direito de retirada do sócio. A autonomia da vontade que o sócio pode gozar, no sentido de não mais querer permanecer na sociedade, então ele sai da sociedade. O que eu te disse sobre a retirada do sócio, e aí depois, até para revisar, eu leio o artigo 1029. Já estudamos ele. A única coisa que eu não tinha te dito é que a retirada do sócio é uma hipótese de resolução da sociedade, porque aí a sociedade vai se extinguir para aquele sócio que está saindo, mas não extingue para os demais. O que é que o 1029 te ensinou já? Te disse o seguinte, bem, quando estivermos a tratar de retirada do sócio, é preciso se atentar se a sociedade é por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Se a sociedade for por prazo determinado, para que o sócio se retire da sociedade, prazo determinado, é preciso que ele comprove judicialmente o justo motivo para a sua saída. Então, ele precisa propor uma ação judicial, uma ação declaratória de justo motivo para a sua retirada. E assim o juiz vai declarar, vai reconhecer esse justo motivo e permitir que o sócio se retire da sociedade por prazo determinado. Note que nessa hipótese nós temos um protocolo, uma burocracia maior, porque se trata de uma sociedade por prazo determinado. É que os demais sócios também têm uma expectativa para que a sociedade sobreviva até aquele prazo que está determinado no contrato. E para isso, os demais sócios contam de forma presumida com a presença daquele sócio. Se aquele sócio quer se retirar, então ele precisa comprovar judicialmente a justa causa para a sua saída antecipada. Agora, será mais fácil a saída deste sócio, a retirada deste sócio, em caso de ele compor uma sociedade por prazo indeterminado? É que se ele compuser uma sociedade por prazo indeterminado, basta que ele notifique os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, e assim ele vai poder gozar do direito de retirada.
Então, notifica, o sócio retirante notifica os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Vale ressaltar que todas essas informações que eu te falei estão no artigo 1029, que eu vou ler para você a partir de agora. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação dos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias. Se de prazo determinado, provando-se judicialmente a justa causa. Ok, gente? É interessante também ressaltar o parágrafo único do artigo 1029, porque em que pese o caput esteja tratando de uma hipótese de resolução da sociedade, o parágrafo único do 1029 traz a possibilidade de haver a dissolução da sociedade, isto é, a sociedade se extinguir para todos, caso nos 30 dias subsequentes à notificação, os demais sócios optem pela dissolução da sociedade. Então, só para a gente resumir para vocês, eu estou aqui a analisar o artigo 1029, que no seu caput trata de uma hipótese de resolução da sociedade. Resolução da sociedade. Agora, o parágrafo único do 1029 traz a possibilidade de dissolução. Explicando melhor, caso um sócio queira se retirar, um sócio de uma sociedade por prazo indeterminado, queira se retirar, ele deve avisar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. E aí, se ele avisa os demais sócios com essa antecedência de 60 dias, agora sim, parágrafo único, nos 30 dias subsequentes, os demais sócios podem optar pela dissolução da sociedade. Assim, a gente vai ter uma extinção da sociedade para todos. Artigo 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, para quem não lembra, é difícil também ficar lembrando assim, né, de qual os artigos. O 1004 é aquela hipótese do sócio remisso, lembram? Que os sócios devem cumprir a sua obrigação conforme o que dispõe o contrato social. Mas, se vencido o prazo para os sócios integralizarem a sua parte, a sociedade notifica aquele sócio inadimplente. E se, transcorridos 30 dias, o sócio permanece inadimplente, então aí a gente já vai poder chamar ele de remisso. Só que, para isso, vocês lembram que a sociedade tem que diagnosticar a inadimplência, tem que notificar o sócio inadimplente, tem que esperar o transcurso dos 30 dias como um direito à última chance, e só depois disso é que nós podemos qualificar esse sócio como sócio remisso. Então, o 1030 traz o seguinte: ressalvada a hipótese do sócio remisso, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do 1026. Só um detalhe para vocês que eu mencionei na aula retrasada, não sei se você lembra. E também não me lembro se alguém fez uma pergunta, foi de manhã ou se foi aqui à noite. Mas um aluno me perguntou assim: ô, Pró, vem cá, é só nas hipóteses mencionadas nesse 1004 que o sócio pode ser chamado de remisso? Aí eu respondi: a expressão sócio remisso só se refere, de fato, ao que dispõe o artigo 1004. No entanto, isso não significa dizer que o sócio não possa ser expulso ou excluído por outros motivos.
Então, ele pode, sim, ser excluído, inclusive judicialmente, ou mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, se esse sócio cometeu uma falta grave, ou até se ele passou a ter aí uma incapacidade superveniente. Nessas hipóteses em que o sócio pode ser excluído, nós não vamos chamar ele de remisso. A gente só vai chamar ele de remisso na hipótese do 1004. Mas sim, existem outras possibilidades, como as mencionadas no 1030, em que caberá a exclusão ou expulsão do sócio que, porventura, cometeu uma falta grave. Ok, gente? Essa informação está no artigo 1030, parágrafo único. Devo lembrar também que podemos, na verdade, existe a possibilidade de exclusão da sociedade em relação àquele sócio que foi decretado falido. Vocês não estudaram falência ainda. E aí, só para que vocês possam entender, digamos que eu vou trazer, então, assim, um parêntese nessa aula, uma observação, não propriamente tem a intenção de cair na prova, mas só para você entender. Bem, nós temos uma lei que regulamenta o processo de falência. É a Lei 11.101, de 2005. Essa lei, que nós vamos estudar, inclusive, lá no 8º semestre, regulamenta não só a falência, como também a recuperação judicial. E diz que só quem pode falir é a pessoa jurídica do empresário. Pessoa física não fale. Pessoa física tem estado de insolvência. Acho até que vocês talvez já tenham estudado, acho que sim, né, no direito civil, a situação de insolvência da pessoa física. Então, a pessoa física tem insolvência. A pessoa jurídica, quando se detecta esse estado de insolvência, pode se enveredar aí para um processo de recuperação ou de falência. Então, só um último detalhe é que o estado de falido só pode ser declarado judicialmente. Não existe falência extrajudicial. Então, em um sentido muito técnico, se eu falar para você que um sócio teve falência decretada, ou até na letra expressa do artigo 1030, parágrafo único, o sócio declarado falido, o que é isso? Um sócio que é pessoa jurídica, empresário, que passou por um processo judicial de falência e houve sentença que transitou em julgado, decretando a falência deste empresário, que é a pessoa jurídica. Então, o sócio declarado falido também será de pleno direito excluído da sociedade. E nessa hipótese, claro, haverá a resolução da sociedade em relação àquele sócio falido. Meus queridos, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Todo mundo entendendo bem? Sim? Ótimo. Massa. Vamos adiante, então. Ainda falando de resolução da sociedade. Artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade. A data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. O que significa isso? Não estamos aqui a tratar de uma extinção da sociedade para todos. Eu quero tratar tão somente da resolução. Então, um sócio saiu da sociedade. Nessa hipótese, eu preciso liquidar as cotas daquele sócio. A depender, eu posso ter, inclusive, redução do capital social. Veja bem, se eu liquidar as cotas daquele sócio
e, inclusive, algum outro sócio comprar essas cotas, né, pagar o preço dessas cotas, então a gente vai ter uma alteração do contrato social para constar a saída daquele sócio e para constar o aumento de participação daquele outro sócio que adquiriu as cotas. Mas se eu não tiver nenhuma situação de cessão de cotas para que haja aí a permanência ou a manutenção do capital social, a gente vai ter liquidação das cotas para pagar, né, o quinhão correspondente àquele sócio retirante, aquele sócio que está saindo da sociedade, e assim, necessariamente, haverá uma redução desse capital social. Devo mais uma vez lhe lembrar que toda e qualquer alteração do contrato requisita a averbação no órgão competente. Se eu estou aqui numa sociedade simples, o órgão competente é o cartório de pessoa jurídica. Então, para que você possa, inclusive, perceber essas informações, olha os 2 parágrafos do artigo 1031. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Não? Ah, é que eu vi um barulhinho, pensei que era alguém que queria fazer algum tipo de pergunta. Olha o parágrafo 1º do artigo 1031. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Deixa eu dar um exemplo para a gente não ficar aqui só na abstração. Vamos imaginar que eu e vocês somos sócios de uma mesma sociedade. São 38 sócios, né? São eu e mais 37 sócios. Vamos imaginar também que por, sei lá, qualquer motivo ou por simples autonomia da minha vontade, eu desejo me retirar desta sociedade que é por prazo indeterminado. Eu sou titular de 10.000 cotas. 10.000 cotas. Se eu pertenço a uma sociedade por prazo indeterminado, então eu preciso cuidar de avisar a vocês com antecedência mínima de 60 dias. Devo, inclusive, lhe dizer que, em que pese o artigo 1029 não exija que esta notificação seja por escrito, a precaução e a segurança jurídica pedem que esse sócio que vai se retirar notifique os demais por escrito, porque essa notificação de boca pode ser um grande dificultador no futuro para efeitos de ônus da prova. Imagina se algum sócio disser que não teve notificação. Bruna não informou que saiu da sociedade. E aí, como é que fica? Então, pede à segurança jurídica que essa notificação aconteça por escrito. Tudo bem, previamente avisei a vocês acerca da minha retirada. Vamos imaginar ficticiamente que eu seja detentora de 10.000 cotas e o capital social total é no montante de 400 mil reais. Eu só tenho 10.000 reais, 10.000 cotas de R$1. Bem, raciocine comigo. Se eu vou sair, das duas, uma. Ou alguém adquire minhas cotas para que o capital social permaneça no valor de 400 mil, ou, se ninguém adquirir minhas cotas, o capital social da sociedade, que era 400 mil, vai ser reduzido e agora vai ficar em 390 mil, porque eu saí da sociedade, liquidei as minhas cotas, isto é, preciso receber o valor correspondente a essas cotas. Agora, já para emendar o raciocínio no artigo seguinte, que é o artigo 1032, eu preciso te ressaltar uma observação muito importante. Nessa etapa de liquidação das cotas do sócio que vai se retirar, é preciso apurar eventuais dívidas que existam pendentes e, portanto, em nome da sociedade. Porque o sócio,
o sócio, se mantém responsável pelos próximos 2 anos pelas obrigações sociais ao tempo que ele era sócio. Então, vamos imaginar que eu estou saindo da sociedade hoje pelos próximos 2 anos, isto é, até 28 de abril de 2022, eu poderei ser cobrada pelas obrigações sociais pendentes de pagamento, que foram obrigações celebradas, concretizadas, ainda quando eu era sócia. Naturalmente, a minha saída, a minha retirada tem valor jurídico a partir da averbação desta alteração do contrato social que vai oficializar a minha saída. E, inclusive, eu só começo a contar aí, só começo a disparar essa responsabilidade pelos próximos 2 anos a contar da data da averbação. Deixa eu até te contar uma história interessante, depois eu acabo de ler o 1031 e já sigo na leitura do 1032. Um dia, na própria Universo, eu estava dando aula sobre exatamente esse assunto. E aí, quando eu estava mencionando, né, o 1031 e especialmente o 1032, uma aluna levantou a mão e disse assim: professora, eu quero contar uma história, inclusive tirar uma dúvida com a senhora, porque a pessoa me contou, mas na época eu não entendi muito bem, eu não fazia direito, enfim, não consegui compreender. Mas a gente tinha uma empregada doméstica lá em casa, que ela contou o seguinte: na casa que ela trabalhava anteriormente, ela acabou ficando lá, sei lá, 10, 15 anos. Eu vou mentir nesse tempo aí, porque eu não vou lembrar mais o período que a menina falou. Mas a empregada doméstica tinha ficado no outro contrato de trabalho durante muito tempo. E esse lapso temporal fez com que a empregada doméstica tivesse uma relação de confiança com a sua patroa. Aí, continuou narrando a estudante. O que ela me contou foi o seguinte: essa era uma amizade, uma confiança relevante, e a patroa convidou a empregada doméstica para fazer uma sociedade. Então, assim, a patroa queria abrir um negócio, também não vou me lembrar, né, que negócio foi esse, realmente não vou lembrar, mas para ela não constituir-se como empresária individual ou EIRELI, ela convidou a empregada para fazer uma sociedade. Aí a empregada assinou tudo direitinho, fez a sociedade aconteceu, né, a atividade se desenvolveu por alguns anos, e até que os conflitos começaram a serem mais corriqueiros, e a empregada doméstica se aborreceu. Resumo da ópera: saiu do emprego. E quando saiu do emprego, requereu, inclusive, que a patroa fizesse uma alteração no contrato social para tirar o nome da agora ex-empregada doméstica. Aí tudo bem, a empregada doméstica foi trabalhar lá em casa, né? Foi assim que disse a aluna. Foi trabalhar lá em casa, e aí eu me lembro que um belo dia a empregada chegou chateada, me consultando, né, me trazendo o seguinte problema, embora eu nem tinha ainda estudado direito na vida. Ela disse que fora surpreendida por uma citação da Justiça do Trabalho de um processo de execução, ou seja, uma reclamação trabalhista já na fase de execução, que estava cobrando dela, sócia da empresa, pelos créditos dos antigos trabalhadores. E aí a aluna disse: eu não entendi, porque quando isso aconteceu, a empregada doméstica já tinha saído da casa da antiga patroa há mais de 5 anos. Então vamos considerar 5 anos. A empregada doméstica agora recebe uma citação de uma ação em fase de execução, querendo inclusive penhorar bens dela, bloquear a conta corrente com dinheiro em conta corrente, se houver, enfim. Pode tanto tempo depois. Aí eu disse para a aluna assim: olha, considerando que isso aí aconteceu em conformidade com o que dispõe a lei,
Eu aposto que o contrato social, essa alteração do contrato social, que oficializou a retirada dessa empregada doméstica da sociedade com a patroa, não foi averbado. Faça o seguinte, essa empregada doméstica ainda trabalha na sua casa, não trabalha? Ela diz, trabalha. Então, traz para mim o contrato na semana que vem, ou me diz, pede para ela olhar em casa, traz cópia desse contrato e me diz. Quando foi, na outra semana, ela me disse, professora, a senhora matou a charada. Não houve averbação do contrato social. Pois é, gente. Sem averbação, não conseguimos trazer o caráter da registrabilidade e da validade desta alteração contratual. Resumindo, considerando que já tinham se passado 5 anos e aquele contrato, na verdade, a alteração contratual que regulamentava a saída da empregada doméstica, sem registro, não tem validade nenhuma. Sendo curta e grossa com vocês, para todos os fins, aquela empregada doméstica era sócia da sociedade até aquela data. E até quando mais for, salvo quando ela se dirija ao órgão competente para a sociedade simples, o cartório de pessoa jurídica, justamente para averbar a saída dela da sociedade. Aí eu averbei a saída dessa ex-sócia. Hoje, ela se manterá por 2 anos responsável pelas obrigações sociais que foram celebradas ao tempo em que ela era sócia. Então, vamos ler aqui a indicação do artigo 1032. A retirada, a exclusão ou a morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, isto é, na retirada e na exclusão, pelas obrigações posteriores e em igual prazo, isto é, mais 2 anos, enquanto não se requerer a averbação. Eu vou me valer aqui de um papelzinho, já que eu não estou conseguindo abrir o compartilhamento da tela do meu PowerPoint, para você entender. Vamos imaginar que aqui eu tenho a averbação, já te mostro a averbação da saída. E aqui se passaram 2 anos. Olha aqui. Assim, vocês vão conseguir compreender melhor. Para a retirada do sócio, bem como para a exclusão dos sócios, eu averbei essa exclusão ou essa retirada aqui. Ele vai se manter responsável pelos próximos 2 anos sobre as obrigações sociais e, inclusive, responderá pelos 2 anos antes da sua saída. Então, ele responde pelas obrigações sociais correspondentes aos 2 anos, a 2 anos da sua retirada e pelas posteriores, em igual prazo, enquanto não requerer a averbação. É como se ele respondesse 2 anos antes e 2 anos depois. Enquanto ele não requerer a averbação, ele vai respondendo pelas obrigações posteriores, mesmo que, de fato, ele não pertença mais à sociedade, mas de direito, ele não providenciou a averbação no órgão competente. Ok, gente? Tudo bem por aí? Não esqueçam desse detalhe. Vou explicar melhor para a Laiane, para quem não lembra, o significado de averbação.
Na verdade, esse termo é estudado lá no direito empresarial do 4º semestre. Nós temos os atos de registro. E aí vai essa explicação, especialmente para quem não viu ainda em direito empresarial, e quem já viu vai reviver. Então, vamos lá. Eu tenho atos de registro. Arquivamento é um ato de registro que significa o ato de depositar o contrato social, bem como as alterações supervenientes desse contrato social. E, igualmente, o contrato de dissolução dessa sociedade. Então, o contrato de constituição da sociedade e o contrato de dissolução da sociedade eu vou arquivar. Eu vou depositar no órgão competente, que pode ser junta comercial ou cartório de pessoa jurídica. Junta comercial para os empresários, cartório de pessoas jurídicas para as sociedades simples e os que não são empresários. Pois bem, quando eu desejo alterar uma situação anterior, eu também preciso fazer esse depósito. Só que eu não vou usar mais a denominação de arquivamento. Eu vou falar averbação. A averbação é, portanto, uma espécie de arquivamento que visa alterar uma situação anterior, uma situação prévia. Então, eu já tenho um contrato e quero, então, retirar a Bruna da sociedade. Eu vou averbar essa alteração contratual, porque vai modificar a situação anteriormente existente, que é Bruna na condição de sócia. E aí ela não mais será sócia. Ednice pergunta assim, a averbação pode ser retroativa? Olha, o Código Civil permite esse intervalo aí. Antes a gente tinha 30 dias, a Lei de Liberdade Econômica ampliou isso um pouquinho para 60 dias. Então, dentro desse intervalo, né, de até 60 dias, a gente pode, sim, fazer a averbação retroativa. Fora isso, não. E, claro, com os devidos motivos. Mas, no caso da questão que eu estou dando agora, de jeito nenhum. Não. Não existe possibilidade de fazer a averbação retroativa para saída, para retirada da sociedade. Existe até para algumas outras situações, mas para retirada do sócio, não, porque isso faria, então, burlar essa responsabilidade pelos próximos 2 anos. Então, o que acontece é o seguinte, se de fato, de verdade, eu saí da sociedade há 10 anos atrás e eu, displicente, não cuidei de registrar esta minha saída, eu não vou conseguir ir lá no cartório requerendo que essa averbação seja retroativa a 10 anos atrás. De jeito nenhum. A averbação vai acontecer com a data de hoje, e hoje, então, eu começo a contar esse prazo dos 2 anos para fins de responsabilidade. O que eu estava explicando, Ednice, sobre possibilidades, né, retroativas, vou até aqui mencionar para você, não me lembro se eu coloquei todos os artigos nos slides, mas assim, o artigo 998 diz que nos 30 dias seguintes à constituição da sociedade, a sociedade simples pode requerer a inscrição do seu contrato no cartório de pessoa jurídica. Então, assim, ela tem 30 dias para requerer a sua inscrição e então eu teria uma possibilidade de inscrição retroativa desde que nesse prazo de 30 dias. Em algumas outras hipóteses, a gente tem até 60 dias, mas o meu exemplo, bem técnico, está no artigo 998 do Código Civil. Mas para a retirada do sócio, aliás, para qualquer hipótese de resolução da sociedade, não é possível, ok? Bem, estudamos todo o artigo 1032, estudamos, então, todas as hipóteses de resolução da sociedade. Vamos avançar, então,
para análise do artigo 1033, que versa sobre a dissolução da sociedade. Meus queridos, eu gostaria que vocês tivessem extrema atenção à análise do artigo 1033, porque eu vou ter que mencionar esse artigo nas outras sociedades contratuais, todas as sociedades contratuais que nós ainda vamos estudar. Vamos relembrar, eu estou estudando sociedade simples, então a próxima sociedade que ainda vou estudar hoje é sociedade em nome coletivo, é contratual. Na sequência, sociedade em comandita simples, é também contratual. Na sequência, sociedade limitada, é contratual. Todas essas sociedades, eu vou precisar do artigo 1033, por isso, especial atenção para ele. São as hipóteses de extinção da sociedade erga omnes, para todos, que o direito chama de dissolução da sociedade. Observe o artigo 1033 do Código Civil. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 1, o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este sem oposição do sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará esta sociedade por prazo indeterminado. Em suma, o que é que esse inciso primeiro está dizendo? Veja bem, a gente pode ter criado uma sociedade por prazo determinado, e no contrato social, esse prazo consta lá como término da sociedade no dia 30 de abril de 2020. Bem, se chegarmos ao dia 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio, 4 de maio, sem oposição de sócio, e essa sociedade não entrou em liquidação, então houve uma prorrogação tácita, e esta sociedade, que era por prazo determinado, se transformará em uma sociedade por prazo indeterminado. Agora, se isso não acontecer e a sociedade for extinta, eu tenho a hipótese de dissolução da sociedade. Também, é claro, o consenso unânime dos sócios é motivo para a dissolução da sociedade. Além disso, nas sociedades por prazo indeterminado, a deliberação dos sócios por maioria absoluta. Então, se eu estou em uma sociedade por prazo indeterminado, é bem difícil, inclusive, em qualquer sociedade, obter o consentimento unânime, mas nas sociedades por prazo indeterminado, requisita-se aí a maioria absoluta dos sócios aprovando a dissolução da sociedade. Também, conforme o inciso 4º, a falta de pluralidade dos sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Deixa eu só te dar um exemplo para que você possa entender melhor. Vamos imaginar ficticiamente que eu e você, nós dois, eu e você, somos sócios de uma sociedade. E uma sociedade por prazo indeterminado. E eu desejo sair dessa sociedade. Te previamente avisei, né, cumprindo-se aquela notificação de 60 dias de antecedência, e aí hoje estou saindo da sociedade. Eu cuidei, inclusive, de averbar esse contrato social, para que já comece a contar aquele prazo de 2 anos e eu me livre da responsabilidade o mais rápido possível. Só que você ficou sozinho, porque éramos dois. Eu saí e você ficou sozinho. O que é que o inciso 4º do artigo 1033 diz? O direito confere a você a última chance de resgatar a pluralidade de sócios e permanecer sendo sociedade. Para tanto, você tem que resgatar essa pluralidade de sócios dentro do prazo de 180 dias. Porque se você não consegue resgatar a pluralidade dos sócios no prazo de 180 dias, este se torna um justo motivo, um motivo de pleno direito para a dissolução da sociedade. E, por fim, a ausência na forma da lei
de autorização para funcionar. Então, venceu o alvará, não foi renovado, a autorização para funcionamento é um documento indispensável para a regularidade daquela sociedade, né, do exercício daquela atividade. Se extinguiu aí essa autorização de funcionamento, esse também é um motivo para a dissolução da sociedade. Especialmente para os meninos e meninas que não têm aí uma experiência enorme com o direito das sociedades. Deixa eu dar um exemplo claro. Eu não estou dizendo a você que basta ter esse motivo e a sociedade está dissolvida, não. Não é assim. Eu já estudei contigo as classificações da sociedade e eu te disse que, quanto aos atos constitutivos e dissolutivos, as sociedades podem ser contratuais e estatutárias. Aí eu te disse, da mesma forma que essa sociedade nasce, ela morre. Se ela nasce por contrato, ela morre por contrato. Se ela nasce por estatuto, ela morre por estatuto, lembram? E aí eu também te disse outra coisa. No mesmo órgão que ela nasce, ela morre. Então, se eu me dirigir para a sociedade simples, a um cartório de pessoa jurídica para constituir essa sociedade, se eu quiser dissolver essa sociedade, eu preciso ir no mesmo lugar, no cartório de pessoa jurídica. E para as sociedades empresárias, se eu constituir essa pessoa jurídica empresária na junta comercial, se eu quiser dissolver, eu tenho que levar o contrato de dissolução da sociedade na junta comercial. Ademais, esses dois órgãos, seja cartório de pessoa jurídica, seja junta comercial, só vai efetivar a dissolução da pessoa jurídica, e essa dissolução vai gerar, gente, o cancelamento do CNPJ, a extinção do CNPJ, não vai ter mais o CNPJ. A sociedade vai ser mesmo despersonificada, vai perder a sua personalidade jurídica com a dissolução. E aí, veja, quando eu me dirijo a esse órgão competente, não basta eu ter o motivo para requerer a dissolução. Claro que o motivo é importante. Sem um motivo, eu não vou poder requerer a dissolução. Mas para que efetivamente aconteça a dissolução, é preciso diligenciar uma série de documentos. São as famosas certidões negativas. É certidão negativa, isto é, certidão que nada consta, não consta a dívida perante as receitas, as fazendas, perante os órgãos jurisdicionais. Então, a empresa não está respondendo o processo perante a Justiça do Trabalho, perante a Justiça Comum Estadual, perante a Justiça Comum Federal. Eu vou ter que providenciar uma série de certidões. E se essas certidões forem todas negativas, aí eu consigo operacionalizar a dissolução da sociedade. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma certidão positiva, porque tem processo na justiça comum em que o empresário ou a sociedade simples é ré, não pagou ainda, como é que eu vou dissolver a sociedade? Se eu dissolver, acaba o CNPJ, se acabar o CNPJ, não tem personalidade jurídica, como é que cobra judicialmente? Então, o que é que a junta comercial faz? E para a sociedade simples, o que é que o cartório de pessoa jurídica faz? Simplesmente não vai concretizar a dissolução da sociedade. Na linguagem popular, não vai dar baixa no CNPJ da sociedade. Não tem como. Não vai dar baixa. Não vai cancelar o CNPJ. Percebe? Então, o que vocês estão estudando no artigo 1033 são tão somente os motivos capazes de requerer para a sociedade simples, no cartório de pessoa jurídica, a dissolução da sociedade. E por que eu falei minutos atrás que esse artigo 1033 era de suma importância para as outras sociedades contratuais? Porque quando eu estiver estudando sociedade em nome coletivo, eu também vou dizer que a sociedade em nome coletivo se dissolve por todos os motivos elencados no 1033 e também pela decretação da falência. Aí, quando eu falar isso, você vai dizer, eita, Jesus, quais são os motivos do 1033? Aí você tem que lembrar, são vários.
o cumprimento do prazo de uma sociedade por prazo determinado que não foi prorrogada para prazo indeterminado, o consentimento unânime dos sócios, se não foi possível resgatar a pluralidade dos sócios no prazo de 180 dias, se para as sociedades por prazo indeterminado houve aprovação por maioria absoluta dos sócios, ou se houve extinção do alvará de funcionamento, então esses são os motivos para a dissolução da sociedade. Esses mesmos motivos eu precisarei e aplicarei para a sociedade em nome coletivo, para a sociedade em comandita simples, para a sociedade limitada. Então, fica aí a dica da prova, para que vocês, inclusive, estudem direitinho. No final da aula, eu já quero dar algumas dicas, porque eu não postei estudo dirigido de propósito, e a gente fala isso no finalzinho da aula. Deixa eu só ver aqui uma pergunta. Nanda pergunta assim: CNPJ baixado quer dizer que a sociedade foi dissolvida? Pode ser reativado o mesmo CNPJ? Bem, vamos com calma. A gente tem algumas situações quando a gente consulta o extrato ou histórico dessa pessoa jurídica perante o órgão competente. A gente tem, por exemplo, a situação de irregular para a sociedade. Então, a sociedade ou o empresário que está no status de irregular é porque não cumpriu uma de suas obrigações, não fez as alterações necessárias e não fez o arquivamento, não manteve regular a escrituração dos seus negócios, está, digamos assim, inadimplente em relação à declaração de imposto de renda. E se isso se perdurar por alguns anos, a gente passa a esse status muda e permeia a inatividade. Quando eu tenho aí a situação de inativa para a pessoa jurídica, acontece muitas vezes quando... Vocês estão me ouvindo, gente? Porque para mim aqui travou tudo. Ai, ótimo. Que bom. Para mim a tela congelou completamente aqui, mas eu sigo. Minha preocupação é a imagem travou. Olha como foi que eu fiquei travada na imagem. Misericórdia. Ai, Jesus. Sai daí, rapaz. Eu fiquei congelada com a boca presa. Que figura eu, viu? Foi alguma inconsistência aqui do sistema. Eu não consigo. Como é que descongela? Quem sabe? Eu estou aprendendo a boca aqui como se tivesse amordaçada. Quem souber, morre. Se vocês me ouvem, eu vou seguir, né? Ninguém está tão precisando de minha imagem, não. O mais importante é a voz. E aí vocês vão, de vez em quando, me dar caras e bocas, cheio de caras de boca. Menino, tem horas que eu estou dando aula, aí os alunos fazem umas fotos da tela. Teve um ontem mesmo que postou, ele e eu, assim, ele dizendo que está estudando, eu assisti na aula da professora Bruna. Eu estava com um bico, que Jesus Cristo. Eu acho que eu estava falando alguma coisa bem na hora que ele bateu, aí eu fiquei com um bico monstruoso. Mas faz parte, né? Pessoa nasceu com boca de 3 pessoas, então a gente vai seguindo aí. Sabe que teve, eu não sei se eu já disse aqui, mas eu nunca vou esquecer de uma coisa absurda, que uma menina sem noção um dia veio perguntar se minha boca tinha botox. Quase que eu esgano ela, quase que eu fazia uma prova só para ela. Meu Jesus, não pude dizer nada, tive que manter minha classe, mas nunca esqueci. Cara de pau, me deu vontade de xingar, mas eu tive que me manter na classe, né? Dizendo, ô minha filha, toma juízo. Botox é moda ainda, mas pelo amor de Deus, eu não tenho não. Botox em nada, 42 anos só. Não estava elogiando não. Você já viu uma boca de Botox, Sandrinha? Você já viu uma boca de Botox? É uma desgraça, é horrível, é triste demais. É horrível. Pois é, eu também acho que ela queria ter minha boca de modelo, mas uma boca de botox é o cão chupando manga.
Pelo menos eu já vi umas na academia que Jesus Cristo. Esquece isso, por isso que eu fiquei com raiva dela. Tem umas legais, vou acreditar. Mas eu só vi as exageradas, todas feias. Então, vou acreditar que 1% de Botox pode ser bonito, né? Quero não, deixa eu respeito os limites da idade. Bora lá. É ácido, eu não entendo nada disso, não. Ácido, tudo bem. Depois, no retorno, vocês me dão as dicas, viu? De Botox, de ácido hialurônico, enfim. Mas vamos nessa. Eu continuo congelada e aí a gente vai. Bem. Ah, descongelou! Nem o Hangouts aguentou minha cara feia aí, congelada, mas voltou. Aê! Graças a Deus. Só foi para eu ficar fazendo umas brincadeiras e aí a tela volta. Não, né? Pô, não tem condição. Mas eu não me lembro onde eu estava. Eu estava dizendo... Ah, eu me lembro. Eu estava dizendo que... Ai, meu Deus. Estava falando de que eu precisarei do artigo 1033 nas outras sociedades, não foi? Ou não? Foi. Ai, lembrei. Eu tô igual a Dory. Vocês assistiram Procurando Nemo? Dory com desvio de memória recente, né? Lapso de memória recente. Esqueci onde eu estava falando há 1 minuto atrás. Mas bora lá. Eu estava dizendo que essas sociedades que estão no status de inativas são sociedades ou pessoas jurídicas que, porventura, deixaram de cumprir alguma obrigação. Enquanto ela está aí no status de irregular, ainda é possível salvar, ou seja, a verba, as alterações que estão em atraso, faz as declarações de imposto de renda pendente, se ajusta com a Receita e recupera aí seu status de regular. Agora, quando eu tenho status de CNPJ cancelado, aí eu não consigo reativar esse CNPJ, porque o CNPJ cancelado perde esse efeito para fins de conexão, né, entre aquela pessoa jurídica e aquele número perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Foi por causa da pergunta que alguém fez aí em cima. Aí eu estava respondendo isso, me lembro perfeitamente, e agora vou seguir aqui, encerrando a sociedade simples, e a gente vai estudar, a partir de agora, sociedade em nome coletivo. Eu não estou aqui lendo todos os artigos, mas falando daqueles que são substancialmente mais importantes. Os demais artigos, se vocês verificarem, por exemplo, o artigo 1034, 1035, vão tratar de informações muito autodidatas. Por exemplo, claro que é possível haver dissolução da sociedade por ordem judicial, se algum sócio, né, propuser uma ação na justiça, questionar aí a existência da sociedade, pode inclusive ter por sentença a anulação dessa sociedade, a dissolução dessa sociedade. O contrato social, conforme 1035, também pode trazer outras causas de dissolução, além daquelas que estão previstas no artigo 1033. Note que o contrato funciona como pacta sunt servanda. Então, o contrato faz lei entre as partes, funciona como uma lei para os sócios envolvidos. Então, além daquelas hipóteses que o 1033 trazem para a dissolução da sociedade, o contrato pode versar sobre outras possibilidades. Ok, gente? Por favor, limpem suas mentes, já fiz até um pouquinho de brincadeira. Quem tiver com caderno aí me acompanhando, passe um traço,
finalizamos sociedade simples. E só para que você possa relembrar da nossa didática, nós estudamos a teoria geral das sociedades e depois as sociedades em espécie. Já estudamos tudinho de sociedade em comum, tudo de sociedade em conta de participação. E finalizamos agora a sociedade simples. Vamos, sem maiores delongas, para a sociedade em nome coletivo. Essa sociedade em nome coletivo é a última sociedade para a nossa V1. A gente fala até ela. Inclusive vai ser rápida para eu tratar, são poucos artigos, já estudamos muitas coisas. Espero que eu consiga finalizar hoje em uns 30 minutinhos. A gente consegue 25 minutinhos, 30 minutinhos, a gente consegue finalizar. E aí eu vou dar o seu encaminhamento para você já estudar para a minha prova e se preparar, porque semana que vem eu quero fazer uma aula especial, que é uma aula de tirar dúvidas, eu quero falar de um simulado que eu vou colocar no site para que você possa ter aí esse contato prévio, porque de hoje a 15 a gente já faz a prova. Então, vamos encerrar o assunto logo para que a gente possa falar das aulas, ou dos assuntos de prova e das dúvidas que porventura vocês tiverem, ok? Bem, a sociedade em nome coletivo está prevista nos artigos 1039 a 1044. Vocês lembram da minha didática, gente? Eu comecei estudando cada espécie de sociedade, te dizendo o seguinte: nós vamos fazer uma espécie de revisão sobre o que nós já falamos desta sociedade nas classificações e depois a gente avança para as informações inéditas. Não foi assim que eu fiz com o estudo das sociedades anteriores? Então, vamos lá. Sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo, vai aí a sigla, ela está regulamentada a partir do artigo 1039 até o artigo 1044 do Código Civil. Trata-se de uma sociedade personificada. Estou escrevendo para suprir os meus slides, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Então, a sociedade em nome coletivo é uma sociedade personificada. É também uma sociedade empresária. E, para tanto, requisita o registro dos atos constitutivos no Registro Público de Empresas Mercantis, que vocês costumam chamar de junta comercial. Olha, nós estudamos aqui até aquela situação de sociedade simples, impura, do tipo em nome coletivo. Lembram disso? Olha, a sociedade simples, impura, do tipo em nome coletivo, é aquela sociedade que o contrato social foi feito para ser uma sociedade em nome coletivo, só que, na verdade, ela só passa a ser uma sociedade em nome coletivo quando ela é registrada na junta comercial, você lembra? Porque se eu fizer o contrato e não levar a lugar nenhum, essa sociedade será tratada como uma sociedade em comum. Se eu pegar esse contrato e levar no cartório de pessoa jurídica tão somente, no cartório de pessoa jurídica, eu consigo dar a ela personalidade jurídica, mas eu não dou empresarialidade. Por isso eu tenho uma sociedade simples, impura, ou sociedade simples imprópria, do tipo em nome coletivo. Vocês lembram disso? Lembrem, pelo amor de Jesus. Só que eu não quero falar dessa sociedade hoje, porque eu te disse que essas sociedades simples e impura, do tipo em nome coletivo, em comandita simples ou sociedade limitada, elas são regulamentadas pela sociedade simples, e nós já estudamos. Eu quero partir da premissa que a sociedade em nome coletivo foi registrada. Ela foi registrada na junta comercial. E, sendo registrada na junta comercial, então ela pode ser chamada interna corporis, erga omnes, como uma sociedade em nome coletivo. Aí sim, eu vou me valer dos artigos 1039 a 1044. Trata-se também de uma sociedade atual.
Uma sociedade de pessoas. Uma sociedade que, porque é personificada, utiliza-se de nome empresarial. O nome empresarial deve ser sempre do tipo firma. Ela não adota denominação, só usa nome empresarial do tipo firma. É uma sociedade contratual, é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade ilimitada. Esqueci o que é uma sociedade ilimitada. Ah, lembrei. Sociedade ilimitada é a sociedade cuja responsabilidade dos sócios é subsidiária, solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Os sócios respondem subsidiariamente, solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Repetindo a pedido, a sociedade em nome coletivo é uma sociedade personificada. Se ela tem personalidade jurídica, ela tem nome, ela usa nome empresarial porque ela tem CNPJ. O nome empresarial é sempre do tipo firma. Trata-se também de uma sociedade empresária, vez que fora registrada na junta comercial. Na junta comercial. Massa. Além disso, é uma sociedade contratual, porque ela se constitui e se dissolve mediante contrato social. É uma sociedade de pessoas, porque a pessoa dos sócios tem relevante papel no momento de alienação da participação societária. E em relação à responsabilidade dos sócios, a sociedade em nome coletivo é uma sociedade ilimitada. Por quê? Os sócios da sociedade em nome coletivo são responsáveis subsidiariamente, solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Os sócios respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Deu para pegar, Edson? E os demais colegas? Tudo bem? Beleza? Massa. Meus queridos, se eu estiver falando rápido, eu não estou com slide aqui, então eu estou acompanhando aí as mensagens. Qualquer coisa faz o que Ed fez aí, ó. Pede para repetir, que aí eu repito e a gente vai solidificando o conhecimento. Ainda na revisão, vocês também sabem que na omissão das regras da sociedade em nome coletivo, eu aplico subsidiariamente, desde que compatíveis, as regras da sociedade simples, não é? Desde que compatíveis, eu aplico subsidiariamente as regras da sociedade simples. Bem, acho que fiz todo o resumo da sociedade em nome coletivo sobre aqueles tópicos que nós já tínhamos estudado na classificação das sociedades. Vamos, então, agora complementar as características peculiares da sociedade em nome coletivo com informações que vocês ainda não conheciam. A primeira informação que eu quero trazer para vocês é que nesta sociedade em nome coletivo, somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade. Isto é, não admito sócio pessoa jurídica. Olha, teve uma prova minha passada que eu fiz uma questão subjetiva, básica demais. Tinha um caso concreto, várias perguntas, e o caso concreto era mais ou menos assim. Thor, Capitão América, Pantera Negra, Mulher Maravilha. Então, Thor, Capitão América, Pantera Negra e Mulher Maravilha desejam fazer
uma sociedade com a Liga da Justiça. Eu vou tirar a Mulher Maravilha daqui, porque Mulher Maravilha já é da Liga da Justiça, né? Vamos deixar Thor, Capitão América, Pantera Negra e Hulk desejam fazer uma sociedade com a Liga da Justiça, formando a sociedade Liga Marvel. Pronto. Então, eu vou ter aí 5 sócios. Olhe para mim na sua tela, eu vou ter Thor, Capitão América, Pantera Negra, Hulk e a pessoa jurídica Liga da Justiça. Essa sociedade Liga Marvel tem 5 sócios, 4 pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Aí eu perguntei, que sociedade não pode ser constituída? Aí a galera olhava para mim, como assim, eu sei lá? O que não pode? Qual sociedade não pode ser constituída? E a resposta era simples. Não pode ser constituída sociedade em nome coletivo. Por que não pode ser constituída a sociedade em nome coletivo? Um beijo para Valentina, princesa. Não pode ser constituída a sociedade em nome coletivo, porque o artigo 1039 do Código Civil diz que somente pessoas físicas compõem esta sociedade. Pessoa jurídica não tem como compor esta sociedade. Então, a resposta é: sociedade em nome coletivo não pode ser formada. Conforme 1039, está aí na tela, no chat, 1039 do Código Civil. Vou ler para você, que eu ainda não tinha lido. Somente pessoas físicas, grifem aí, somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Essa parte final você já sabia. Agora, parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por deliberação posterior, em convenção coletiva, em convenção, né, na sociedade, em deliberação, em ata de assembleia, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Aí vamos devagar. Peraí, professora. A senhora acabou de me dizer que os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Como assim? Pode ter um contrato que tem uma cláusula que diga que a responsabilidade dos sócios é limitada. Isso não é contraditório? Não parece que o parágrafo único está contrariando o que o caput do 1039 diz? Não, de jeito nenhum. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Esse exemplo vai em homenagem à minha convidada especial, Valentina. Mas antes de eu falar do exemplo, eu quero que você grave só uma coisa. É o seguinte: o caput se refere a uma responsabilidade dos sócios perante não sócios, perante terceiros. É a responsabilidade dos sócios erga omnes, perante terceiros estranhos à sociedade. O parágrafo único fala de uma responsabilidade interna corporis, entre os sócios. Entre os sócios, eles podem fazer uma cláusula limitando a responsabilidade de cada um. Agora, esta responsabilidade de cada um, que porventura foi limitada mediante cláusula do contrato, não vale para terceiros, porque para terceiros não sócios, a responsabilidade dos sócios será ilimitada. Então, vamos ao exemplo para que você possa compreender. Moana, Ana de Arendel, Elsa e Merida desejam se unir para constituir uma sociedade. Ana, Elsa, Merida e Moana.
4 pessoas físicas desejam constituir a sociedade em nome coletivo, cujo objeto vai ser um buffet, aliás, uma casa de festas com buffet infantil. Inclusive, Valentina pode comemorar o seu aniversário, seu próximo aniversário lá, né, nesse buffet infantil, que o nome fantasia desse buffet é Castelo dos Sonhos, buffet infantil, cujas sócias são Merida, Moana, Ana e Elsa de Arendelle. Ok. Nesse contrato, tem lá uma cláusula 7ª. As sócias respondem no limite do seu investimento. Vamos supor que cada uma participou com 25% do capital social. Elas são sócias cotistas de igual parte. Não que sempre tenha que ser assim. É só um exemplo para você entender. Para facilitar. Cada uma tem 1/4 do capital social, 25%. E tem lá a cláusula 7ª, que diz que elas respondem no limite do seu investimento. Aí você me pergunta assim, professora, se elas respondem no limite do seu investimento, elas então só responderiam por, cada uma só responderia por 25%. Não é isso? É isso. Agora, qual é a validade dessa cláusula? Essa cláusula vale entre elas, não para terceiros. Então, vamos imaginar que a Elane contratou esta casa de festas para o aniversário de Valentina. A casa de festas ficou de entregar, né, o espaço todo decorado, a festa é de princesa, então está toda decorada, inclusive o tema é Frozen, tudo azul, mas era para entregar 18 horas, e mãe, pai e filha chegaram à casa de festas, conforme combinado, 17h30 para tirar as fotos, e estava uma verdadeira bagunça, nada no lugar. Elas se desesperaram, e vamos imaginar, não vou dizer que não aconteceu o aniversário para essa história não ter um final triste. Graças a Deus, Elane era super amiga da Malévola, que não é nada má, e que num passe de mágicas transformou aquele ambiente no mais perfeito castelo de Arendelle para a festa da linda princesa Valentina. Mas se não fosse isso, e Elane tivesse que ingressar com uma ação contra o Castelo dos Sonhos buffet infantil, essa cláusula que está no contrato, que cada sócia responde limitadamente ao seu investimento, não vale para a Elane. Por quê? Essa relação das sócias com terceiros, e o meu exemplo, a Elane é uma terceira, eu aplico a regra do caput do artigo 1039, porque o parágrafo único só se aplicará entre as sócias, mas não envolvem os terceiros. Dúvida, gente? Beleza? Bem, eu vou ultrapassar o estudo do artigo 1040, porque o artigo 1040 nós já mencionamos anteriormente, é aquela hipótese que na omissão das regras da sociedade em nome coletivo, eu aplico as regras da sociedade simples. O artigo 1041 também é autodidata. O contrato de uma sociedade em nome coletivo deve mencionar todas as indicações referidas no 997. Todos aqueles tópicos lá do 997, eu também vou usar para elaborar um contrato da sociedade em nome coletivo. E o nome empresarial adotado é do tipo firma. 1042. Vocês lembram que na sociedade simples, eu disse que a sociedade poderia ser administrada por alguém que é sócio ou não sócio? Na sociedade simples, a administração pode ser exercida por sócio ou não sócio. E eu já tinha dito isso antes. Gente, nem sempre é assim.
Tem algumas sociedades que o administrador deve necessariamente ser sócio. E aí eu te disse, são 3 sociedades. A sociedade em nome coletivo e as comanditas. A comandita simples, que é administrada pelo sócio comanditado, e a comandita por ações, que é administrada pelo acionista diretor. Só para te comprovar de onde eu tirei isso, eu tirei do artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma nos limites do contrato previsto, privativo, dos que tenham os necessários poderes. Então, os administradores vão usar o nome empresarial do tipo firma, respeitando os limites do contrato. E só quem vai poder usar é aquele administrador que tenha os necessários poderes. Olha, se você já estiver comigo aí acompanhando o Código Civil, você vai ver que o artigo 1043 já fala de dissolução. O único artigo que eu tenho de administração da sociedade é esse 1042. E aí, se você estiver antenado com a nossa disciplina, você vai dizer assim, pô, professora, é mesmo? Só fala isso? Não fala nada de deliberação, quando é que eu considero o contrato social? Quando eu posso alterar o contrato social? Quórum de quantos? Não falou nada daquela história do sócio ultravires, não mencionou nada da responsabilidade dos sócios, dos direitos dos sócios, inclusive do direito de retirada do sócio, não mencionou nada do sócio remisso. Esses temas aí, que você falou, lá na sociedade simples, eu estou aqui acompanhando sociedade em nome coletivo, você só falta ler o artigo 1043 e o 1044 para acabar essa sociedade, e não tem nada disso. E aí? Não fala nada de resolução, não fala nada de sócio remisso, de ato ultravires, não fala nada de cessão de cotas, de tantas outras coisas mais. Eu faço o quê? Você lembra da minha aula de sistema solar? Os entendedores entenderão. Muito bem, Laiane. Não, agora você começa a processar as informações que eu tive que deixar um pouquinho soltas lá atrás, porque a gente não tinha se aprofundado com o tema. Mas agora que você está estudando a sociedade como um todo, você começa a entender o sentido daquela minha expressão, na omissão das regras da sociedade. Então, na omissão das regras da sociedade em nome coletivo, eu vou aplicar as regras da sociedade simples. Então, não falei nada de sócio remisso, e aí eu faço o quê? Tomo emprestado o que está posto na sociedade simples sobre o sócio remisso. Não falou nada de alteração do contrato social, e eu faço o quê? Utilize as regras da sociedade simples. Não falou nada de resolução da sociedade, e eu faço o quê? Me valho das regras da sociedade simples. Nada mencionou sobre ato ultravires, idem, sociedade simples. Ok, gente? Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. O que é isso? Vamos imaginar que Moana, sócia do Castelo dos Sonhos Buffet Infantil, ela fez um contrato. Moana, enquanto pessoa física, fez um contrato com Zélia. Zélia faz biscuits lindíssimos. Eu estou no meu gabinete, gente. Eu vou mostrar, inclusive, um dos meus preferidos de Zélia. Olha que gracinha. Olha que fofo. Olha, coisa mais linda. Pois é, Moana contratou Zélia para fazer os biscuits do aniversário do seu filho. E aí, os serviços custaram R$1.000, Moana não pagou. Zélia é credora de Moana, não é da sociedade, contratou com Moana. Moana não pagou.
Como é que Zélia vai fazer para cobrar de Moana? Ah, vai entrar com processo na justiça contra Moana, e se Moana não tiver nenhum outro bem, só tiver as cotas daquela sociedade, sabe o que, é que vai acontecer? Zélia primeiro vai ter que requerer judicialmente a dissolução da sociedade. E só depois de dissolvida a sociedade consegue atingir as cotas de Moana para ter aí o seu crédito fruto dessa relação jurídica pendente de pagamento. Olha, nada obsta que, para não ter a dissolução da sociedade, Ana de Arendel compre as cotas de Moana, pague, e pague a Zélia. Moana vai ter diminuição de suas cotas, mas a gente evita aí a dissolução da sociedade, tá? O parágrafo único traz aí outras hipóteses em que o credor do sócio particular pode, sem dissolver a sociedade, liquidar as cotas. Mas eu só tenho 4 minutos para acabar a aula. Eu vou preferir deixar esses 2 últimos artigos, o 1043 e o 1044, para a gente estudar em 10 minutinhos da próxima semana. E na próxima semana eu vou fazer revisão, mas minha revisão não é chegar aqui falando e lembrando das coisas, não. É oportunizar você a tirar dúvidas. Eu não postei o estudo dirigido. E aí o meu estudo dirigido dessa semana vai ser um tanto quanto diferente. Por favor, prestem muita atenção para você funcionar bem. Eu vou postar uma avaliação. Lá no seu portal você enxerga assim, objetos de aprendizagem. Aí depois, aulas ao vivo, não é assim? E depois, avaliação. Eu vou postar ali, simulado. Aí você vai encontrar umas 8 questões sobre tudo que a gente já viu até hoje, até sociedade em nome coletivo. Eu devo postar isso até sexta-feira. Você vai fazer no final de semana, eu vou dar prazo para você fazer esse simulado até, vamos botar assim, terça-feira que vem, 6 horas da tarde. Mas, por favor, lembre-se de você se organizar. Final de semana, meia horinha. Você faz aí essas 6 a 8 questões que eu vou colocar. Qual é o meu objetivo? Postar algumas questões. Essas questões vão ser de provas antigas minhas. Vou pegar provas antigas, postar 6 ali ou 8 para você. Você vai fazer, já para você ser obrigado a entrar no AVA, ver um ambiente de prova, vai ser no mesmo lugar que você vai fazer a prova. Só que a sua prova vai se chamar V1. E eu vou postar lá simulado. É como se fosse um exercício pré-prova. Então você vai entrar, vai fazer a atividade lá, vai marcar um gabarito direitinho, justamente para você se ambientalizar com esse ambiente virtual, digamos assim, tá? Então, eu estou pensando o que é que eu vou fazer com esse simulado. Se eu vou, por exemplo, colocar como VT, ou se eu vou trazer assim meio ponto extra na V1 para quem fizer, sabe? Eu coloco lá. Agora vai ter prazo para você fazer. Eu vou colocar isso. Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu só vou prometer colocar isso até sexta-feira, porque eu estou lotada de coisa. Estou cadastrando as provas no sistema e eu tenho que cadastrar até dia 30, que é depois de amanhã. Hoje foi o aniversário do meu filho, eu já não pude fazer muita coisa aqui de tarde. Então, eu posto, por exemplo, sexta-feira, você faz sábado ou domingo, a gente fica aí com esse estímulo de meio ponto extra. Quem não fizer vai perder a pontuação extra, não vou poder abrir mais prazo. E aí, na terça-feira, quando a gente se encontrar, eu vou corrigir todos os exercícios que eu passei para casa. Alguns de vocês já receberam devolutivas minha, mas eu estou atrasada, eu vou corrigir tudo isso ainda. Mas eu vou fazer aqui a correção de todos os exercícios, os estudos dirigidos que eu passei. Eu corrijo essas 6 ou 8 questões para que vocês possam revisar para a prova e eu abro espaço para tirar dúvidas. Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Não vou passar exercício nenhum, eu sei.
Não vou passar. Eu vou passar, assim, umas 6 questões de marcar como pontuação extra, justamente para que vocês possam se ambientalizar com a prova, até porque essa é uma turma que nunca foi meu aluno, então já para pegar um pouquinho o ritmo da prova, certo? Mas eu não vou passar outro estudo dirigido para atolar vocês, não. Combinado? Beleza? Agora, esse simuladozinho que eu vou passar, vocês só vão ter acesso, por exemplo, sexta. Quando eu postar, eu mando isso para Morená também. E Morená diz para vocês: ó, gente, professora Bruna já postou, tá lá no portal. E eu também mando pelo Comunique-se, dizendo que tem lá o exercício do tipo simulado para vocês fazerem. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam semana que vem. Só mais um minuto para eu dar uma dica fundamental. Eu sei que é feriado, mas vou trabalhar, é dia do trabalho para mim. Eu vou trabalhar para caramba. Eu sei que é feriado, mas não tem jeito, meu amor. Obrigada por essa preocupação, mas no dia do trabalhador eu vou trabalhar. Agora, deixa eu te dar uma dica. Vocês vão fazer a prova com o código em mãos, né? Vocês estão em casa, tal. Então, nessa semaninha, se vocês puderem, esquematizem muito bem o seu caderno. Coloquem lá a minha escada, meu sistema solar, os artigos, assim, grifem, leiam a lei, porque com um caderno esquematizado, como a gente vai andando, gente, não tem bicho de 7 cabeças, não tem. A complicação da minha prova seria se fosse presencialmente, porque o que poderia atrair você era a sua memória, são muitos detalhes. Tudo bem que você vai fazer a prova em 100 minutos, mas se você esquematizar seu caderno bonitinho, nos artigos, a lei organizada, eu só quero nota 10. Não quero nota menor. Você organiza a sua vida aí, para não se embaralhar com o tempo, faz esses esquemas, deixa meu sistema solar aí ligado, minhas classificações organizadas, que não vai ter erro para vocês. Esquematizem o estudo. Combinado? Beleza? Fiquem em paz. Um beijo enorme, cheio de saudade para todos vocês. Beijo no fundo do seu coração. Meu telefone é para mim ou é para outra Bruna ali? Meu telefone a Bahia toda tem. É para mim? Para mim? 996274953. Aí na tela. Tchau! Beijo! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Beijo. Beijo, princesas que estão aí me assistindo. Tchau, gente. Boa noite.